no show de horrores que foi a ditadura, e à medida que foram sendo escarafunchados aí os detalhes das torturas, das mortes, dos assassinatos, da corrupção, e tudo, um dos casos mais trágicos e emblemáticos foi da jovem Soledad, que se casou com o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo era um agente infiltrado, ele ajudou em 64 a acirrar, digamos, a reação dos militares aí, propondo a associação de cabos e tudo, e depois virou um agente infiltrado da ditadura. E a pessoa que melhor descreveu essa tragédia de Soledad foi o nosso colaborador, que nós publicamos há anos aí os artigos dele muito solicitados, o Uraniano Mota. Uraniano, obrigado aqui por sua participação. Eu queria que você sintetizasse um pouquinho aí essa história trágica da Soledad. Bom, a primeira coisa é a seguinte, é que o Cabo Anselmo ele era um agente infiltrado e não era bem um espião, porque um espião ele procura ser o mais discreto possível, né? Ele não se faz notar em lugar nenhum. Já o agente infiltrado, ele é mais solto, é mais afoito, entendeu? Porque está no seu papel, está no seu teatro preferido, entende? Era o caso de Cabo Anselmo. O problema é que a tragédia que Soledad viveu, e não somente Soledad, como também outros personagens no Brasil durante a ditadura militar, é uma tragédia que não se escreve sem que entre também o seu delator, o seu assassino indireto, a pessoa que a entregou grávida. E o safado, até a sua morte, né, dizia que não sabia que ela estava grávida. Como se isso, sabe? Como se isso diminuísse o crime dele, sabe? A coisa indigna que ele fez, entendeu? Acontece que a gravidez de Soledad é documentada num comentário extraordinário de valor e de verdade da advogada Messi Albuquerque, que viu o seu cadáver no necrotério aqui no Recife. Falando pelo que eu me lembro, ela me disse que viu Soledad com feto nos pés, certo? E nas coxas, muito sangue empoçado. E ela tem uma frase, sabe, que é tão verdadeira quanto trágica. Ela disse que não sabia se a criança havia nascido antes ou durante aquele horror. Que entende? Loucura. Pois é. E aí o safado diz que não sabia, que, sabe, que isso é uma coisa assim, uma hipótese levantada. Eu tenho depoimento de outros militantes aqui no Recife que viram Soledad grávida fazendo sapatinhos que a gente chama de crochê, sabe? Aqui no Recife, entendeu? Fazendo sapatinho na agulha com as irmãs dele, entende? Ele com as viu irmãs isso. do Cabo Anselmo? Hein? Com as irmãs do Cabo Anselmo? Não, são pessoas no Recife que viram Soledad e conheceram Soledad e o Cabo Anselmo ao mesmo tempo. Tá? E que ela ficava no quintal da casa desse militante, que parece mentira. Nassif, eu sempre digo que a realidade é mais rica e irônica do que a nossa imaginação pode conceber. Entende? Olha, o militante que me falou isso tem o nome de Marx, e o irmão dele é Lenin. Olha só. Tem uma irmã que se chama Olga. Por quê? Eles são filhos de um militante comunista. E os comunistas, eu acho que não só no Recife, como em todo o Brasil, tinham um costume, na época, de colocar nomes nos filhos dos heróis que eles admiravam. Entende? Daí o nome dele ser Marx. Então, Marx me contou isso. No quintal da casa deles, em Jaboatão, viu Soledad grávida fazendo sapatinho, sabe, para o bebê que ela esperava. Entende? Essa é a questão. A tragédia de Soledad também se dá na medida
em que ela é neta de um anarquista, um pensador, um escritor, sabe, do Rafael Barret, sabe, e que era espanhol de nascimento, mas tomou a Espanha, o Paraguai como a sua pátria, como a sua grande pátria. E ela vem dessa família que tinha esse anarquista no nascedouro e depois de militantes comunistas. E ela foi militante em vários países, né? Eu lembro assim de memória Argentina, Uruguai, Cuba e a antiga União Soviética, onde ela fez curso na Universidade Patrícia Lumumba. Lumumba é uma homenagem àquele herói, sabe? Aquele herói das lutas de libertação na África. Entende? E ela fez curso de marxismo lá e depois foi para Cuba, depois Uruguai, Argentina e o Brasil, entendeu? A ponto que o grande poeta Mário Benedetti, poeta e escritor uruguaio, escreveu um longo poema para ela chamada Morte de Soledad Barret. E nesse longo poema, o lirismo de Mário Benedetti fantasiava, porque ele não conhecia a realidade física aqui do Recife, fantasiava a morte de Soledad. Ele dizia que Soledad devia ter parado a mão do carrasco só com a grandeza do seu olhar. Meu Deus, não foi bem assim. Foi terrível, foi terrível. Ela, junto com Pauline Rechistu, foi arrancada, foi presa numa boutique em Boa Viagem, aqui no Recife, e Pauline Rechistu, o Nassif, vê outra ironia. Ela é irmã do cara que foi presidente da Petrobras no governo FHC. Do Felipe Rechistu. Isso. E mais. Que tinha uma irmã atriz também, se eu não me engano. Sim. E mais, ela foi companheira, nos primeiros tempos dela de juventude, de um grande economista e analista político. Ele não fala isso, mas a gente sabe. É Dobor, D-O-W-B-O-R. Tá brincando, o grande Dobor? Isso. Foi a primeira namorada e companheira de Ladislau Dobor. Olha só. Eles foram bater, como os dois eram judeus, foram bater naquele início de Israel, quando Israel prometia ser uma pátria de socialismo, sabe? Naquelas comunidades, kibbutz, não é isso? Quer dizer, Israel jamais poderia se imaginar que fosse esse Estado fascista de hoje, entendeu? Era outro Israel, era outro Estado. E era um Estado que, mesmo assim, o grande Einstein se opôs à criação dele, dizendo: isso não vai dar bem, isso não vai dar certo, isso não é certo, entendeu? Pois bem, o destino de Soledad cruza com Ladislau, sabe? Ela é presa numa boutique aqui em Boa Viagem com Pauline Rechistu, irmã do que seria presidente da Petrobras, entendeu? E a Pauline, com certeza, isso tem testemunha disso, foi espancada como não se espanca um cachorro raivoso, entendeu? Em público, para você ver como era a impunidade dos caras. Faziam em público. Qual era a defesa deles? São terroristas. Se são terroristas, o cacete é aqui, entendeu? E ela foi, e mais 4 militantes. Outro dado interessante, Nassif, que é bom a gente saber divulgar como é rica a realidade, é o seguinte: a filha de Jarbas Pereira Marques, sabe? A única filha, Jarbas Pereira Marques, é um dos 6 assassinados na Granja São Bento, em 1973. A filha única, chamada Nadezhda Marques, olha o nome dela, Nadezhda, o nome russo da mulher de Lenin, sabe? Nadezhda, salvo engano, era a mulher de Lenin, entendeu? Então, o seguinte, era Nadezhda ou era Krupskaya? Agora me atrapalhei. Mas era uma referência, uma pessoa de referência Nadezhda na Revolução Russa. Pois bem, Nadezhda Marques vive hoje nos Estados Unidos.
é militante de direitos humanos lá nos Estados Unidos e escreveu um nome que tem simplesmente o nome. Escreveu em inglês, depois traduzido para o português. Nascida Subversiva. Olha que mundo, rapaz. Que mundo estranho, né? Louis Armstrong dizia que humanidade, né? Que humanidade, né? Que humanidade, que riqueza de humanidade, né? E nós conhecemos essa riqueza e a sua tragédia. O Cabo Anselmo chegou a participar diretamente da prisão e do martírio da Soledad? Do martírio, eu não tenho exatamente certeza, mas participou da prisão. Há testemunho disso, entendeu? Lá na boutique em Boa Viagem, ele não entrou na boutique, ficou de fora, esperando no carro, tá? O resultado. E aí, quando Soledad viu que ele estava presente, ela perguntava por quê? Por quê? Ela estava totalmente transtornada. Não de que a repressão tivesse chegado até ela, mas de que ele fizesse parte da repressão. E ele de braços cruzados assistindo, sabe? O produto da sua caça, sabe? Que loucura, que loucura. Havia denúncias. Eu lembro nos anos 70 aqui, que o sonho de todo jornalista era conseguir localizar o Cabo Anselmo e pegar uma entrevista com ele. Eu tinha até um conhecido aqui que tinha sido companheiro da marinha dele. Ele permaneceu esse tempo todo onde? Porque ele, pessoas que nem ele, Cláudio Marques, aquele que delatou o Herzog aqui, outros entraram para a história maldita do país, né? Como é que ele... Ele, naturalmente, ele mudou de nome, mudou de identidade, entendeu? E sempre teve o apoio, claro, das Forças Armadas e das forças de repressão, entendeu? Quando houve o documentário sobre ele, que eu vi, esse documentário, localizaram ele no interior de São Paulo, ele vivia numa granja, ele é chegado a uma granja, né? Vive no interior de São Paulo, era ele e os cachorros dele, ele tomava conta dos cachorros dele, entendeu? E deu a entrevista e dizendo que a justificativa moral dele é a seguinte: ou eu matava eles ou eles me matavam. Aquilo era uma guerra. Então, não pense que Soledad era aquela pessoa angelical, pura, coisa e tal. Ela pegava em armas, sabia atirar. Entendeu? Tinha feito cursos. Ela me matava se soubesse que eu era. Então, não tenho nenhum remorso, nada. E ele estava aqui no interior de São Paulo, acobertado. Um dos problemas é o seguinte, Nassif. O rastro de terror que ele construiu, sabe? O rastro de terror e assassinatos que ele construiu ao longo da sua trajetória, sabe? Muitos outros, antes de Soledad no Recife, entendeu? Ele gerava o terror. Ele gerava o terror nas pessoas. Acredite você, quando eu fui escrever Soledad no Recife, a gente faz, digamos assim, ficção, mas a ficção só tem valor se ela se apoiar seriamente, não só na memória, como na pesquisa das pessoas. Ou então você vai escrever bobagem, né? Vai escrever fantasias. Né? Eu não queria isso. Então, eu fui na casa onde era a boutique onde Soledad foi presa. Parece mentira, outra coisa. No lugar onde Soledad foi presa, na casa, havia uma loja de roupinhas de bebê. Mas que ironia, meu Deus do céu, sabe? Que ironia, sabe? Eu entrei na casa, procurei, fazendo que estava procurando alguma roupinha, coisa e tal, fui lá atrás, procurando onde existia a mangueira, onde Pauline sangrou, teve hemorragia, espancada junto a uma mangueira, lá no quintal, não tinha mais a mangueira. Então, o que faço eu? Eu aprendi, Nassif, você também não já foi repórter, como você é repórter, a gente vai no lugar, quando não encontra no lugar, a gente cerca o lugar, vai nas cercanias, vai na vizinhança. Aí eu fui na vizinhança. Eu sabia que a prisão foi escandalosa. O trânsito parou no Recife, em 73. Aí eu fui na casa vizinha. Bati, aí eu disse, a senhora, por favor, a dona de casa, a senhora mora aqui há muito tempo?
Ela disse, há mais de 40 anos. Ela disse, muito bom. Me diga uma coisa, a senhora se lembra de umas moças, de umas jovens que foram presas aqui numa casa que era também uma boutique? Resposta dela. Ela olhou para mim, olhou. Naquele tempo eu tinha viajado. Puta, até hoje o medo. Até hoje o medo. Que terror, rapaz. Ela tirou o time dela, sabe? E a custa desse terror das pessoas que não falam é que o Cabo Anselmo se alimentava como vampiro, como um vampiro. Quando eu fui lançar Soledad no Recife, em São Paulo, eu fui não seguido, mas perseguido. Porque uma coisa é seguir. Quando um policial segue um cara, o cara não nota que está sendo seguido. Mas os caras assintosamente me seguiam. Eu entrei lá na Liberdade para almoçar, eu, a mulher e a minha filha, o cara entrou e sentou-se e ficou almoçando do outro lado, de frente para mim, para intimidar. A questão era intimidar. Isso. Para intimidar. Leandro, aqui, eu tenho um caso em casa, que a minha esposa, antes de eu conhecê-la aí, ela entrou com as primeiras ações contra a ditadura e tudo. Depois ela se meteu nessa luta pela inclusão e dava muita palestra. E numa das palestras, o sujeito virou e falou: a senhora ainda vai pagar o que fez. Está vendo? Ou seja, a ditadura continua, os filhotes continuam aí, apesar do Lula não querer que se relembre isso. Que loucura, que loucura. Agora, Recife, houve violência em todo lugar, em São Paulo, aqui houve uma. Isso. Como que se explica? Aqui em São Paulo nós tivemos aqui um caso trágico também, que foi a irmã do Raimundo Pereira, que se apaixonou pelo delegado. Como é que chama lá o assassino aqui? Fleury. Pelo delegado Fleury também. Mas no caso da sua personagem, ela não sabia que o Cabo Anselmo era um agente infiltrado, né? Não sabia, não sabia. Chegaram a falar para ela, mas ela não acreditou, porque na época, Nassif, havia muita disputa entre facções, grupos de luta, coisa e tal. Ela disse, isso é um grupo que é inimigo do nosso, está querendo me difamar, não tem nada a ver. Eu sou o cara que comandou a revolta dos marinheiros lá em 64. Esse era o passaporte dele, o salvo-conduto. Entendeu? Eu era o cara que estava lá na revolta dos marinheiros. Como é que eu vou fazer isso? Isso não existe. Entendeu? Ela recebeu avisos, mas não acreditou. Infelizmente, não acreditou que estava. Era uma coisa tão dantesca que ela não acreditava que aquele cara tivesse essa capacidade. Entende? Ele já era infiltrado quando fez a agitação lá no comício, né? Há mais de um estudioso que diz que ele já era infiltrado em 64 naquela revolta dos marinheiros. Um deles, se o espírito não me engana, que sustenta essa tese, era o historiador Muniz Bandeira. Ele sustentava essa tese, de que ele já era infiltrado. E eu acho, sinceramente, que essa tese tem valor, porque a maneira como Cabo Anselmo conta, como se passou para o outro lado, como se deu a passagem dele, é ridícula. É ridícula. É tão ridícula quanto o Bolsonaro passando 2 dias para dormir na Embaixada da Hungria. Entende? É ridículo. Ele disse o seguinte, chegou lá, Fleury prendeu ele e disse, ó, cara, só tem 2 opções, ou você se alia com a gente, ou então a gente acaba com você. Aí ele diz que se aliou a partir daí. E começa a descrever que foi torturado. Olha, Nassif, a descrição que ele faz das torturas que sofreu, do pau de arara que sofreu, são risíveis. Por quê? São descrições de fora, de quem vê, não é de quem sente. Ele não passou de nenhuma maneira pela agonia do pau de arara. Ele descreve o que vê. Aí batiam muito, apertavam muito, não sei o quê. Ele está descrevendo o que viu. É ridículo. Ele nunca levou um tapa. Tapa ele não levou. Como os militares aí esconderam tudo, até hoje escondem todos os dados, eu tenho certeza que se abrir as contas aí da Marinha, ele recebeu aposentadoria até o final da vida, como recebeu esse meu conhecido aqui, que foi colega dele e tudo aí. Eu garanto que a Marinha amparou até o fim. Isso. Agora, uma coisa, não sei se o tempo já está no fim, tá, Nassif? Não, temos tempo sim.
eu quero destacar uma coisa. Por que o Recife? Por que essas coisas vinham acontecendo no Recife? Eu ia te perguntar, inclusive, porque o caso do Gregório Bezerra, que foi uma outra violência explícita, foi em Recife também. Isso. Por que isso? Acontece o seguinte, eu estou lendo esses dias, né, um livro que reúne a prosa e a poesia de Joaquim Cardoso, o grande poeta e calculista Joaquim Cardoso. E ele se refere ao Recife, sobre a história do Recife, né, ele falando que o Recife, eu não sabia disso, que é a cidade brasileira onde está mais documentada o início da colônia, da colonização do Brasil por causa do domínio holandês. Sim, sim. Os holandeses fizeram, sabe, o mapa geográfico, topográfico todo da cidade do Recife, com pinturas de Franz Post, entendeu? Mostrando tudo, entendeu? E aí é o seguinte, o que vem acontecendo é que na história do Recife, o Recife, não só o Recife como Pernambuco, sempre foi um estado que dava dor de cabeça no Império. O início do Brasil, para mim, foi Pernambuco. Muitas revoltas, e a ponto seguinte, que Pernambuco foi punido. Pernambuco era um estado que se estendia, cujas terras se estendiam do Ceará à parte da Bahia. Que fez o imperador? Retalhou para diminuir o poder de ação dos revoltosos. Aí ficou aquela tripa. Nós temos uma tripa. É hoje o que Pernambuco foi condenado a ser. E o Recife tinha também, além da história política, uma história cultural. Por exemplo, quem era o governador que assumia propostas socialistas, coisa e tal? Foi Miguel Arraes, quando foi deposto em 1964. Miguel Arraes. O Partido Comunista aqui elegeu bancadas. E aqui em Pernambuco acontecia o seguinte, quem não era comunista tinha uma grande proximidade com os socialistas, como é o caso do imenso educador Paulo Freire. Né? Ele não era do partido, mas era um homem de convicções socialistas. Né? Era o caso também do grande cientista Josué de Castro. Então, eu estou até escrevendo aqui, Uraniano, o mal que a ditadura fez, que você pega Josué de Castro, você pega o Paulo Freire, você pega o próprio Arraes, com as experiências que ele fazia, modernizadoras, aí você tinha um país que já tinha passado o processo de industrialização e ia fazer o processo de inclusão simultaneamente. Celso Furtado querendo transformar eles. Então veio a ditadura e arrebentou com isso. Tudo isso que nós temos hoje, dessa elite terrível, dessa desigualdade terrível, foi função do golpe de 64. Né? Isso. Você vê um cara como Celso Furtado, né? Perdemos Celso Furtado, depois recuperamos, mas recuperamos tardiamente. Né? Um homem que já está... Josué de Castro morreu de banzo, de saudade em Paris, de banzo. Eu não sabia disso, saudade mata. Saudade mata. Saudade mata a gente, como você bem lembra. Entendeu? E ele teve um papel fundamental naquela geração inicial do Banco Mundial, que tentou levar políticas sociais para o mundo inteiro. Eu conversava muito com... tinha um professor polonês, francês, aqui que morou aqui em São Paulo, fantástico, eu esqueci o nome dele agora. Eu conversava com ele, ele fez parte dessa geração do início do Banco Mundial. Ele falou que o nosso guru absoluto era Josué de Castro. Isso. Josué de Castro, ele um dia desses eu quero dizer, a partir de certa idade, Nassif, a gente diz um dia desses, minha mulher disse, um dia desses? Um dia desses? Eu digo, faz 5 anos. Aí é o seguinte, um dia desses, digamos assim, eu vi uma lembrança de Josué de Castro, feita pelo escritor Moacir Sclia. Foi Moacir Sclia, se referindo, porque Moacir era médico também, e ele dizia que era médico sanitarista por causa de Josué de Castro. Entende? Então, é o seguinte, essa história cultural e política que vem no Recife, que fazia movimentos crescerem e virem para cá. Havia uma utopia, digamos assim, nos movimentos de esquerda do Brasil, que achavam o seguinte, que Pernambuco era o lugar. Por quê? Porque esse movimento, essa utopia vinha das ligas camponesas, né? Julião, lideradas pelo grande Julião, entendeu? Vinha também
não exatamente em Pernambuco, mas na Bahia de Canudos. Então havia uma mística de revolta em torno de Pernambuco e do Nordeste. Então as pessoas vinham para o Recife. Não é à toa, por exemplo, que o Recife é a cidade onde mais cresce a posição de Dom Helder Câmara. Sim. Helder nasceu no Ceará, foi arcebispo no Rio de Janeiro, mas ele cresceu como bispo dos pobres aqui no Recife. No Rio ele era quase que aquele benemérito que frequentava a sociedade carioca. Quando ele vem para Recife, ele vira referência. Vira referência na esquerda completamente, e no mundo. No mundo. Entende? Então é o seguinte, essa utopia fazia os movimentos, principalmente os movimentos talvez foquistas, que a gente chamava foquistas, para distinguir dos movimentos de política de massa. Movimentos foquistas, a gente se referia aos guerrilheiros de assalto a banco, que assaltavam banco para conseguir fundos para levantar para a Revolução. Olha que ideia. Que ideia maluca, sabe? Que delírio. Viu? Pois é. E, no entanto, muita gente de grande valor humano entrou nessa canoa furada, entendeu? Entrou nessa barca furada. Pois bem, os movimentos foquistas, principalmente, viam o Recife como o Eldorado da esquerda. A esquerda é lá que a esquerda floresce, é lá que as coisas estão. E não era bem assim. Vinha para cá e encontrava a morte, sabe? Na maioria das vezes, sabe? Porque ao mesmo tinha uma geração de usineiros aí, com algumas exceções, aí terrível também, né? Isso. E você lembra a exceção? Eu lembro uma grande exceção, que é o Armando Monteiro Filho. Não é? Grande cara. Não é verdade? Armando Monteiro Filho. Mas ele não estava na regra, não, da classe dele. Nós temos um cara aqui, um pensador social, que Gilberto Freire dizia muito bem dele o seguinte, que ele traiu sua raça e sua classe. Joaquim Nabuco. Eu acho essa frase arretada, sabe? É genial. Traiu sua raça e sua classe, entendeu? Para pegar a defesa dos escravos, entendeu? Então, é o seguinte, nós tínhamos isso aqui e as pessoas vinham, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma repressão muito segura e feroz. Na universidade, você também passou por isso, seguramente passou. Nós tínhamos policiais infiltrados lá dentro, sabe? Nós tínhamos policiais entre os professores, sabe? Professor que provocava, entendeu? Eu tinha um professor de ciência política que, quando eu comecei o curso de Direito, e não continuei, por causa justamente dos acontecimentos de 73, entendeu? Eu saí da faculdade, entendeu? Eu tinha um professor de ciência política que provocava o seguinte, para falar, pedindo em prova para que se falasse sobre o que era o regime socialista e o regime capitalista. Você é louco, senhor? Escrever isso na prova, entregar para o cara e assinar, você é maluco, sabe? Isso era pura provocação. E a gente ficava naquele limite da ética e da estética, sabe? Ou seja, falar, mas vai com calma aí, não aprofunda não, porque senão o homem te entrega bonitinho. Então havia isso nas faculdades e nas escolas, tá? E é nesse clima de efervescência que está, por exemplo, que vem. Nota, Solidar se encontrou com Cabo Anselmo em São Paulo. Eles vêm para Olinda, e aqui em Olinda, Nassif, eles fundam uma boutique aqui em Olinda, quase em frente ao Colégio São Bento, que tinha um nome bandeirosíssimo de Mafalda. Boutique Mafalda. Que coisa mais bandeirosa do que isso? Em plena ditadura Médici, você dá o nome do lugar de Boutique Mafalda? Estava escrito, né? Estava escrito que aquilo ali era atração, era ratoeira pura, né? Pura ratoeira, né? Ela vem para Olinda e faz militância tanto em Olinda quanto no Recife, entendeu? Ao lado do Cabo Anselmo. E o Cabo Anselmo não se apresentava como Anselmo. Ele se apresentava aqui com o nome de Daniel, fotógrafo, artista. Ele precisava das fotos, né? Batia fotos, né? Para documentar a entrega dele, né? Fotógrafo, artista que fazia tapetes, coisa e tal, e assim ele se apresentava, sabe? Ele não era o Cabo Anselmo, mas a cara era a mesma. Quem via, isso aí é o Anselmo. Quem conhecia a trajetória dele anterior, isso aí é o Anselmo. Está na cara que é o Anselmo. Sendo que, em vez de cabeça raspada de marinheiro, ele tinha
cabelos longos, como era comum na época, cabelos longos, barba, coisa e tal, vestia-se à moda hippie, entendeu? Defendia o uso, fumava, distribuía com os jovens, fazia a maior popularidade com os jovens, distribuindo maconha, tá entendendo? Para conquistar os caras, entendeu? E uma outra coisa que tem é o seguinte, sim, era o seguinte, o Cabo Anselmo, ele nunca foi cabo, ele era marinheiro. Por quê? Porque ele tinha 2 divisas no ombro e a imprensa mal informada da época atribuía aquilo ao fato dele ser cabo. Mas na Marinha era diferente. 2 fitas são cabo no Exército. Na Marinha não era. Ele era marinheiro de primeira, tinha 2 fitas. Aí chamavam de cabo, e ele, mais uma vez, ele curtiu essa fama, né, de cabo, sendo marinheiro. Tá. Adriano, muito obrigado por sua entrevista aí, pela descrição aí de um dos episódios mais trágicos. Aliás, assim como tem aquela música argentina sobre a poeta que se afogou no mar, são um grande compositor brasileiro aí, eternizar essa grande personagem que você trouxe à tona aí, viu? Obrigado por sua participação, Adriano. Eu que agradeço, Nassif. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês, viu? Eu acompanho demais a sua trajetória. Saudade de você nos saraus de música. Aliás, nós vamos voltar aí. Aqui, sempre que está baixo astral aqui, em relação ao Brasil, sim, eu e a esposa vamos para Recife para pegar uma injeção de brasilidade aí. Para mim, eu acho que na outra encarnação eu frequentei muito aí Recife. Viu? Grande abraço, senhor. Grande abraço para você. Muito obrigado. Recentemente, alguns comandantes militares aí falaram da boa surpresa que tiveram na conversa com o Lula, que, em vez de cobranças e tudo, o Lula enfatizou muito a questão da indústria de defesa, o submarino nuclear, mostrou que tinha uma visão bem abrangente sobre a tecnologia de defesa. Né? E hoje nós tivemos mais um episódio da desindustrialização brasileira e da questão da defesa também. Volta o submarino, mas já perdemos a Elibras e hoje perdemos, ou, se não houver reversão, a Avibras, que era a grande empresa de engenharia aí que desenvolveu plataformas com enorme capacidade aí de explotação e tudo, e acabou sendo derrotada pelo ultraliberalismo militar do governo Bolsonaro e do governo Temer. Né? Então, é sobre essa indústria de defesa que nós vamos falar com o professor Eduardo Siqueira Brick, que ele é de Estudos Estratégicos de Defesa e da Segurança da Universidade Federal Fluminense. Eduardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E daí, como é que você viu aí essa questão da Vibras aí, Eduardo? A questão da Vibras não é derivada do governo Temer ou Bolsonaro. Né? Essa é uma questão que existe desde 1985, quando o país parou de se preocupar com defesa. Então isso aí é uma construção que tem 40 anos. Tá? Então, é apenas uma consequência natural do descaso que o Brasil tem com sua defesa. E também do desconhecimento que as autoridades têm do que é uma empresa estratégica de defesa. Acham que não é só o governo Bolsonaro, todos os governos anteriores consideram que as empresas privadas da área de defesa são privadas, elas podem fazer o que elas querem, certo? E que o Estado não tem nenhuma responsabilidade nenhuma sobre isso. Isso é a causa. Eu lembro quando teve a licitação FX, quando se discutia, ou mesmo submarino, quando se discutia a questão dos armamentos e tudo, tentaram incluir a Vibras. O que deu aquela conversa? Isso eu estou falando de anos 90. Nós vamos até fazer alguns seminários com a presença do João Verde também, porque a questão de armamento sempre havia muita dificuldade de ter autorização aí de outros países. E se tentou, num certo momento, até os anos 90, a Vibras se virava, tinha até algumas tecnologias que ele usava aí para transporte, para emprestar para transporte, vendia para transporte de numerário em bancos, tudo. O que aconteceu nos anos 90 aí com
digamos, já que você teve, a partir dos anos 2000, você teve a licitação FX, teve a questão do submarino, por que a Vibras não se encaixou nesses movimentos? Qual a empresa que se encaixou? Qual a empresa da área de defesa que se encaixou? Qual a empresa da área de defesa que é tirando a Embraer? A Embraer... Tem a Acaero, a Embraer, algumas poucas aí. Mas o que nós estamos observando ao longo desses anos todos... Bom, eu participei da construção da base industrial de defesa na década de 70. Okay? Olha só. Eu especificava equipamentos, eu ia nas fábricas testar os equipamentos, a gente colocava isso dentro dos navios. Então, essa base industrial de defesa que foi construída na década de 70, okay? 60, 70, ela foi abandonada na década de 80, 90. Você tinha empresas de aços especiais, você tinha várias especialidades, várias competências. Várias empresas de componentes eletrônicos, de equipamentos de comunicações, de radares, sonar, tudo isso foi jogado fora. Isso, assim, as pessoas não entendem até hoje, eu acho, ou se entendem e fingem não entender, que capacidade militar não é só força armada. Capacidade militar, sem uma capacidade logística de defesa, é nula, não vale nada. Você fica na total dependência de outros países. E, assim, nenhum país tem amigo ou inimigo eterno. O amigo de hoje é o inimigo da manhã. Então, você não pode colocar todas as suas fichas em dependência de um lado. Ou seja, você tem que procurar ter a sua autonomia. Quase tudo que o Brasil tem na área de defesa é tecnologia de países da OTAN. Tecnologia de países da OTAN. Assim, ok, a gente deve usar, mas 100% dependente disso? Quer dizer, nesse sentido, essa licitação FX, esse avião, esse acordo aí em torno do avião brasileiro trouxe poucos ganhos, então, em termos de defesa? Não vou dizer que trouxe poucos ganhos. Assim, primeiro que quando o projeto FX foi feito, né, a Suécia não fazia parte da OTAN. Né? Sim. O Brasil tentou até, teve acordo com a África do Sul, no Haddad, teve acordo com várias coisas com a Suécia, canhões, armamento, mesmo tentou torpedo uma ocasião. Então, assim, havia uma percepção disso. O único problema é que não há no Estado brasileiro a percepção que a responsabilidade por sustentar uma base industrial de defesa estratégica para o país não é qualquer indústria de defesa. Estou falando aquelas que são de fato estratégicas. Quem faz um carro de combate, uma aeronave de combate, um submarino, canhões, mísseis, satélites, isso aí ninguém dá para você de graça. Né? Então, isso aí você tem que ter essa capacidade. Nós gastamos muito tempo. O caso da Vibras. A Vibras começou na década de 60, nesse período que eu mencionei a você, que eu estava particularmente participando do lado da demanda. Você estava lá especificando, comprando, fazendo projeto de P&D nas empresas. Então, muitas delas. A Marinha, nessa década, só na área do setor de eletrônica, teve 30 e poucos projetos de desenvolvimento de equipamentos nas empresas. Você fazia uma licitação e fazia um projeto, um protótipo, aprovava um protótipo, fazia uma cabeça de série, 10, 15, 20 equipamentos, e colocava nos navios. Isso é inovação. Inovação é você colocar coisa para funcionar. Eduardo, nos anos 90, eu levei um susto, porque eu comecei, nos anos 80, a estudar a questão nuclear, aí, através do que saía nos jornais. Né? E a única coisa consistente que saía era do Rex Nazaré. E nos anos 90 eu resolvi conhecer o Rex Nazaré, ele dirigia o Instituto Militar de Engenharia. E eu levei um susto na conversa, porque eles estavam desenvolvendo drones e outros equipamentos, e ele não sabia para quem mostrar. Ele vira para mim e fala, você não tem alguma dica de como é que a gente pode... Eu falei, mas não é possível, vocês estão desenvolvendo, inclusive, equipamentos para colocar em volta de presídios, em rios e tudo. O que acontece com... Porque você tinha uma engenharia. Eu acompanhei alguma coisa dos anos 90, nem até 3 comendas militares da Marinha, da Aeronáutica e do Exército na parte de tecnologia. As forças, a burocracia das forças acabam sufocando, digamos, a parte mais inovadora e tecnológica? Não é isso. O problema é que não existe um órgão no Estado brasileiro para cuidar desse assunto. Tá. Porque isso é uma coisa extremamente profissional e técnica, tá? Que existem profissionais
que passem anos fazendo isso. Como é que funciona isso nos outros países do mundo? Tem um órgão que faz isso. Normalmente subordinado ao ministro da Defesa, até o presidente, no caso da Turquia, está ligado diretamente ao presidente, de tão estratégico que ele considera isso. Mas normalmente é o ministro da Defesa. Okay? É um órgão que é totalmente independente das Forças Armadas, que faz as aquisições, que faz os projetos de P&D, que acompanha as tecnologias que existem, que pensa no desenvolvimento, na sustentação das suas empresas, acompanha a saúde financeira das suas empresas, procura capacitar essas empresas industrialmente e tecnologicamente para que elas sejam capazes de responder às demandas das Forças Armadas. Como é que está no Brasil isso? No Brasil isso está totalmente disperso entre as Forças Armadas. Eu levantei esses dados. Tem cerca de 15 oficiais generais 4 estrelas que têm autoridade sobre algum aspecto da base logística de defesa. E essas pessoas, elas passam um ano na função. Muitas delas, elas são combatentes, normalmente. São oficiais combatentes. Eles passam a vida toda fazendo uma coisa e, de repente, é alçado a um órgão de ciência e tecnologia, passa lá um ano ou 2 no máximo, tem que tomar decisões sobre coisas que ele pega o bonde andando, certo? Então, assim, é como se uma empresa trocasse todo ano o seu CEO, colocasse lá uma pessoa que não conhece nada da empresa, okay? Para tomar as decisões, no ano seguinte troca de novo o CEO. Como é que pode funcionar uma coisa assim? Não tem como. Eu lembro que nos anos 70, quando se falava, quando falhou o acordo nuclear com a Alemanha, que a SPPC queria fazer enriquecimento por água pesada, e você tinha a Marinha querendo as ultracentrífugas, e você tinha, se eu não me engano, a aeronáutica querendo trabalhar com laser ou coisas. Ou seja, todas elas tinham uma capacitação tecnológica aí para apresentar alternativas. E quando que se perde isso aí? Porque você pega agora, por exemplo, a venda da Embraer, num governo militar, que é o governo Bolsonaro, não houve uma reação sequer. Isso aí é absurdo, né? Eu também acho isso. De novo, pela falta do entendimento dessa coisa básica. Não existe defesa se você tem uma capacidade industrial e tecnológica própria. Não existe. Tá? Então, assim, as Forças Armadas fizeram muita coisa. Muitas das coisas de tecnologia que o Brasil tem foram as Forças Armadas. A Marinha investiu na tecnologia nuclear, ela fez isso. Só que ela não tem recurso para fazer isso. Nós temos 3 projetos de radar, 3 projetos de mísseis, 3 projetos de canhão, 3 projetos... Cada força funciona como se ela fosse de um país diferente. Não existe um projeto da defesa do Brasil como um todo. Cada força, assim, mas isso não é culpa das forças. Isso é culpa dos políticos. Que eles não se interessam com defesa. Então as forças fazem o melhor que elas podem. São responsáveis. As Forças Armadas são responsáveis. E aquele Plano Nacional de Defesa feito pelo Nelson Jobim ali, não dava indicações claras aí sobre por onde caminhar? A Estratégia Nacional de Defesa, feita pelo Mangabeira e pelo Jobim, foi muito boa. Foi a primeira coisa que foi feita, e tinha ideias muito boas. Certo? Só que parou na ideia. Certo? Assim, primeiro problema, tá? Nada estava associado ao orçamento. Okay? Você tinha lá coisas que são necessárias, tá? Mas na hora de fazer, primeiro não tinha dinheiro. Okay? Então, primeiro. Segundo, não tinha quem tivesse competência para fazer. Então, se você tivesse dinheiro, quem ia fazer isso? Você ia distribuir esse dinheiro por 15 organizações diferentes? E como é que você ia coordenar isso? Como é que você ia dividir isso? Quem tomava as decisões para o conjunto da coisa? Não existe isso no Brasil. Então, são 2 problemas básicos. Não tem dinheiro, não se investe em defesa. E segundo, não tem um órgão profissional e competente para administrar esse problema. E as parcerias com as universidades? A gente tem a Poli aqui, tem o IPEM em São Paulo, tem a COP. Isso sempre é feito. Isso sempre é feito. Mas só, o motor disso é a defesa. Tá? O motor para gerar isso é a defesa. A defesa é que define o que ela precisa, o motor, é ela que bota o dinheiro. Tá? E as universidades não têm vocação para fazer P&D de aplicação para as Forças Armadas. Muita coisa, por exemplo, quando a Marinha precisou de conhecimento para fazer projeto nuclear, ela foi lá na USP, tá certo. Mas quem tocou o projeto foi a Marinha. Ela montou lá o escritório, né? Ela que botou o dinheiro lá. Não é a universidade jamais faria isso. Talvez lá nos Estados Unidos, no MIT,
aquelas universidades têm projetos de pesquisa científica avançada, mas tem dinheiro para isso, tem pessoas que financiam, o próprio governo financia isso, né? Especificamente uma ciência básica, vamos dizer assim. Em termos de engenharia aplicada para projetos específicos, na área de defesa, isso tinha que estar sob responsabilidade. Só para ter uma ideia, assim, olhando o percentual que o governo americano, o governo federal americano, investe em P&D, cerca de 50% a 70%, sabe de onde que vem? Ministério da Defesa. É isso. Eu tenho... No Brasil, quanto é que é a percentual? Menos de 1%. Menos de 1%. O resto é para outras coisas. Eu tenho um sobrinho que é físico e hoje trabalha para a Marinha Americana. Qualquer projeto assim de estudo, de mudança de um material, não falta recurso, não falta Vou material. dar o meu exemplo pessoal. Eu estudei, fiz meu doutorado lá na US Naval Postgraduate School, Escola de Pós-Graduação da Marinha Americana. Tá? Fiz meu doutorado lá. Tudo bem. Eu tinha lá um professor que era meu orientador. Esse professor, naquele ano de 1975, 76, ele tinha $500 mil na mão dele em projeto. Então, ele fazia projeto de sondas espaciais para passar no sol. Eu fiz um projeto para a Marinha Americana. Era a primeira vez que ia colocar uma comunicação por satélite, eu fiz um simulador para gerar um ambiente, ruído. Eu tinha na minha mão $200 mil para gastar. Eu gastava como eu queria. Ninguém me perguntava como eu estava gastando. Eu preciso de tal coisa, ligava para a fábrica, eu quero tal coisa, eu mandava comprar, ninguém discutia comigo. Né? $200 mil em 1976, quanto é que é hoje? Pô, era muita coisa. Eu era um estrangeiro jovem. Okay? Quando eu vim para o Brasil, depois eu fui para o órgão da Marinha, no último ano que eu estava nesse órgão, era diretor, isso no fim da minha carreira, para eu gastar $80 mil, caramba, eu tive que pedir audiência ao Papa, praticamente, um projeto. Que loucura. Então, a gente teve uma certa época aí, empresas da parte ótica relevantes, teve aquele acordo com a China aí para satélites. O que restou de indústria de ponta aqui, de tecnologia de ponta para o Brasil? Nada? Não vou dizer que não restou nada. Claro que assim, as pessoas, se você não está investindo, você tem que renovar as pessoas o tempo todo. Então, as pessoas estão ficando velhas. Tem um estudo que mostra a perda de mão de obra no CTA, por exemplo. Tá? Ele vai pegando assim, os anos e vai pintando com as cores as pessoas, tá certo? Então, assim, pela faixa de idade. Em amarelo, são as pessoas que já estão saindo do sistema. Então, você vai rodando assim, aqueles anos, você vai ver aquela nuvem amarela sumindo. Né? Ou seja, começa com alguns milhares e, no final, não repõe nada. Então, assim, porque não tem... primeiro, que o país não se dedica a fazer isso. A Marinha construiu um estaleiro para fazer submarino, certo? Fazer 4 submarinos. Bom, depois que acabar de fazer o 4 submarino, vai fazer o quê com o estaleiro? Já deviam estar pensando. Né? E, teoricamente, a América Latina seria um baita mercado para a indústria de... Pode ser também, mas assim, você não pode contar com isso. Né? Ou seja, você não pode contar para a sua defesa com os outros. Né? Você tem que assumir a sua defesa. É um valor em si. Sim, e você tem que ser capaz de se defender. Né? Então, você tem que se preparar para isso. E aquilo que eu digo é o seguinte, uma capacidade operacional de combate, você constrói em poucos meses. Por isso tem reservista. Agora teve a guerra na Ucrânia, a Rússia convocou 300 mil pessoas, a Ucrânia, sei lá, 100 mil. A guerra de Israel contra o Hamas, Israel convocou os reservistas dele. Tá? Agora, só que a indústria que fornece os meios, você não consegue convocar assim. Você demora 20 anos para construir. Então, nós estamos jogando fora aquilo que é mais valioso. Você pode fechar várias brigadas do Exército aí, que o prejuízo é muito menor do que você perder uma empresa dessa, como nós perdemos no dia. Mas é que está, Eduardo. Se a gente pega, digamos, o orçamento militar, com pessoal e tudo, com esses quartéis enormes espalhados pelo Brasil inteiro aí, é uma coisa anacrônica, tudo. Há espaço, junto aos militares, para ver uma revisão, reduzir o número de oficiais, direcionar
os recursos desses quartéis para pesquisa e inovação? Bom, eu estou dando exemplo. Teve um trabalho que eu fiz aí para a Fiesp, que foi publicado em 2022, dando uma sugestão de criar uma estrutura, fazer uma reforma na defesa. Tá? Como eu mencionei, hoje existem assim, cerca de 15 oficiais generais, 4 estrelas, nas 3 forças e no próprio Ministério da Defesa. Desses 15, se fosse criado um órgão para cuidar da logística da defesa, talvez uns 10 pudessem deixar de existir. Bom, e aí você tem para baixo e vai descendo, sabe? Porque esse órgão precisa de uma pessoa só. Então, você tem que ter um responsável que responda pelo resultado disso aí. Hoje não tem ninguém que responda pelo resultado. Quem é responsável pela falência da Ingesa no Estado brasileiro? Quem é responsável pela falência da CIAT, que foi comprada lá pelo Grupo Ed? Quem foi responsável pela falência da Avibraz? Quem é o responsável? Eita vida. Não tem responsável, porque a responsabilidade está diluída. Quando você tem mais de um responsável, você não tem responsável nenhum. Você não pode cobrar da pessoa. Tá? Não tem de quem cobrar. Então, assim, sem uma reforma desse tipo, nós vamos desmantelar a nossa base industrial de defesa. E aí ter dinheiro também. Você está falando de orçamento. Nosso orçamento passou de 2% do PIB para agora 1,2%, 1,3% do PIB. Então, não é só o problema de ter... As Forças Armadas já estão tomando iniciativa, já estão colocando oficiais temporários, já estão fazendo muitas coisas. Né? Eles estão fazendo. As Forças Armadas são organizadas. Elas são organizadas. Elas fazem... É claro que tem problemas também, mas assim, não querem perder poder. Então, nesse aspecto, elas relutam em uma mudança desse tipo. Mas, assim, é preciso fazer isso. Se não for feito isso, nós vamos perder tudo. E esse grupo que tem na Fiesp, que tipo de articulação que a indústria de defesa tem no âmbito da Fiesp? Eu acho que assim, a Fiesp fez esse trabalho em 2022, e eu peguei essa parte pedi para fazer essa parte de indústria de defesa, tecnologia e política pública para indústria e tecnologia de defesa. Mas a impressão que eu tenho, certo, é que desapareceu. Agora o problema é a descarbonização, meio ambiente, mudou, entendeu? Não é defesa. Tem o plano, esse plano de industrial, o novo plano, como é que é o nome desse plano aí que foi sair? Você lê lá. Neoindustrialização. Leia o capítulo 9, que é a indústria e defesa. Não tem, assim, coerência nenhuma. Não tem coerência nenhuma. É muito apoio à diversidade, descarbonização, não sei o quê. Aí fala lá, assim, as prioridades são tais e tais e tais, que não tem nada a ver com os projetos das Forças Armadas. Você bota um burocrata. Eu participei do Inova Defesa. Eu fui consultor do Inova Defesa. Sabe? Eu disse que não ia dar certo. Eu pedi demissão. Eu falei, totalmente contra a abordagem que eles fizeram. Passei 1 ano trabalhando lá, tentando mudar. Não mudei. O que aconteceu? Fracasso total. Teve, assim, 9 bilhões de reais de demandas. Então, tinha dinheiro para caramba. Tá? O que foi gasto? 200, 300 milhões. Porque nada daquilo tinha a ver com a necessidade das Forças Armadas. Aquilo era da cabeça de algum burocrata que achou que aquilo que era importante. Né? Então, isso aí é piada. Isso é piada. Então, você lê lá, quem entende de defesa, você lê aquele negócio ali, de defesa, alguém que chegou aqui não sabe nada de defesa. E fez uma introdução que não tem nada a ver com a necessidade das Forças Armadas e pegou os projetos das Forças Armadas e anexou. Você fala qual? O Nova Defesa? Esse plano agora, Brasil, nova política industrial, não tem nada a ver. Tem alguma coisa lá para proteger as indústrias nacionais de defesa? Não tem nada. Nenhuma preocupação com isso. Que loucura. Sinto muito, mas assim, assim, cada setor tem uma característica. Defesa é muito particular. Para cuidar de defesa, tem que ser gente que entenda de defesa. Entenda dessa base do Estado de Defesa. Senão, vai acontecer o que aconteceu antes. A gente faz um enorme esforço e nada é feito. Só lembrando que 2 etapas aí da industrialização brasileira, com o Barão de Mauá lá atrás, e com os anos 30 aí, foram muito impulsionadas pela
pela rivalidade com a Argentina, né? O fato de não ter uma ameaça externa aí também atrapalha um pouco, enfraquece o discurso. O Nassif, assim, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez as pessoas não gostem. Assim, nós já estamos sofrendo um ataque externo. Né? Nós já estamos sofrendo um ataque. O Brasil é alvo de uma guerra híbrida. Né? Sim. Uma guerra híbrida que é executada por ONGs, financiada por governos estrangeiros, tá? Que atuam com apoio de brasileiros, tá? Para impedir que o Brasil explore suas riquezas, para impedir que para impedir que o nosso que nós sejamos competitivos com eles. Então, assim, isso é uma guerra. Tá? Isso é uma guerra. Essa guerra híbrida se voltou também para derrubar um governo em função do pré-sal e em função da força das mineradoras. Nós vivemos uma guerra híbrida, ok? Você pode assim, pessoas, agentes estrangeiros atuam no Brasil, certo? Para desestabilizar o Brasil, para impedir que o Brasil progrida. Isso há décadas. Isso não é agora. Sim. Tá? Sim, então, assim, a gente está sofrendo isso. E, infelizmente, parcela do judiciário está engajada nessas causas. Eu acho até que hoje o governo federal, eu acho que está equivocado nesse aspecto. Entendeu? Se olha lá, por exemplo, esse Plano Brasil Novo de Defesa, não fala em defesa. Ele pega os projetos da Força Armada, coloca lá e fala em diversidade, fala em descarbonização. O que isso tem a ver com defesa? Mas fala em descarbonização no capítulo referente à defesa? Também. Assim, tem alguma coisa lá para. Essa é uma coisa concreta. Você precisa sustentar suas empresas de estratégia de defesa. Qual é o plano? Qual é o plano para fazer isso? Não tem plano nenhum. O plano é o seguinte: quando acontece um incêndio, tenta mitigar o problema, certo? Mas geralmente é uma perda. É perda total. Quase sempre. Então, assim, isso aí tem que ser planejado, isso tem que ter ação, tem que ter dinheiro, tem que ter gente competente administrando esse problema. E como está hoje, como eu estou falando, estou disperso entre muitas pessoas que ficam lá um ano só nas funções e não são responsáveis, tomam decisões que vão ter impacto daqui a 3 anos, elas passam um ano só, vão embora, não é com ela mais. Então, não funciona uma coisa desse jeito. Não é assim. Esse é do Brasil, não tem governo que consiga funcionar desse jeito. Ou de direita, ou de esquerda, não importa. Não é questão assim, ideológica, é questão administrativa, de gestão, de organização. Eduardo, obrigado aí por sua aula aí, rapaz. E vamos ver se é que com essas políticas de restrição orçamentária e tudo aí, todas as questões relevantes que levam ao desenvolvimento vão para segundo plano para poder garantir os juros da dívida. Esse é o problema central aí. E no caso da defesa, considera como despesa de defesa, já na outra vez que eu tive aqui, colocar pensões, por exemplo, como sendo despesa de defesa. Não é despesa de defesa. Isso é despesa privada das pessoas, que passam 50, 60 anos pagando aquele troço. Então, isso não pode estar no orçamento de defesa. Entende? Então, você está inflando o orçamento de defesa numa coisa que é irreal, não é gasto com defesa. Isso é dinheiro privado que está colocado ali. O governo pega o dinheiro privado, faz outra coisa, depois bota essa despesa na defesa, diz que é despesa da defesa. Não é despesa da defesa. O sistema é autossustentável, é superavitário. Obrigado, então, por sua entrevista aí, João. Um grande abraço. Disponha sempre.